Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui continuando nosso estudo sobre Matemática 2 e nessa semana a gente vai aí dar continuidade, à ideia de matrizes. Essa é a segunda parte, já que no vídeo, na semana passada eu coloquei dois vídeos, no caso referentes à parte introdutória, onde a gente aprendeu como é que soma e como é que subtrai e também o conceito do que é uma matriz. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar do conceito mais importante ainda, que é, no caso, a questão da multiplicação de matrizes. Então, para não deixar esse vídeo muito complexo, nem muito longo, eu vou, nesse caso, trabalhar com um exemplo e, a partir desse exemplo, a gente vai definir o conceito de multiplicação de matrizes. Então, bora lá para o exemplo. O exemplo é o seguinte, pessoal. O Colégio Tales e o Colégio Platão distribuem em cada bimestre letivo um total de 10 pontos por matéria. No entanto, os pesos em cada bimestre diferem nos dois colégios. Então, eu vou mostrar aqui primeiro essa tabela, onde ele coloca o peso para cada bimestre em cada colégio. Lembrando, pessoal, o que significa essa ideia de peso, Quando eu falo peso aqui, significa a ideia de você atribuir um grau de importância para cada disciplina. Basicamente, é aquela mesma ideia quando você faz um vestibular. Por exemplo, se você vai fazer um vestibular para a área de medicina, então quais são as matérias mais importantes? No caso, seria biologia, química, matemática. Então, nesse caso, para essas matérias que são mais importantes, eles atribuem um tipo de peso, uma nota maior. Aqui, no caso, é o mesmo conceito. Então, o Colégio Tales e o Colégio Platão, em cada bimestre, eles vão colocar pesos diferentes. Ou, no caso, pesos iguais, dependendo da situação. Então, olha só, no primeiro bimestre, o Colégio Tales, o peso é 1 para cada disciplina. E o Platão, ele coloca o peso 2. No segundo bimestre, no segundo e no terceiro, os pesos são iguais. Então, o Tales, o peso 2, Platão também é 2. E aqui é o peso 3 e também no Platão o peso 3. E no último bimestre, no quarto período, o Tales, o Colégio Tales, ele atribui para cada disciplina o peso 4 e o Colégio Platão atribui o peso 3. O que vai acontecer agora? Continuando no nosso exemplo, vai ser o seguinte. Dois alunos das duas escolas que eram amigos vão comparar a soma dos pontos obtidos em matemática no seu colégio com a que teriam obtido se estudasse no outro. Então, eles vão comparar. Eu estudo no Tales, então eu vou fazer a soma e vou comparar se eu tivesse estudado no Colégio Platão. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui uma outra tabela onde mostra, nesse caso, as notas que cada aluno tirou por bimestre. Então, olha só. André, ele tirou no primeiro período 6, no segundo período 5, terceiro 7 e no quarto 8. Já o amigo dele, o Pedro, ele tirou no primeiro período nota 9, no segundo bimestre nota 8, no terceiro bimestre nota 6 e no quarto nota 5. Então percebeu aí a seguinte situação. A gente tem duas tabelas. A gente tem a tabela referente aos pesos e a tabela referente às notas. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas tabelas em uma tabela só. Essa é a ideia básica quando eu multiplico matrizes. Então vamos lá. Veja o total de pontos que cada um teria feito se tivesse estudado no Colégio Tales. Então a gente vai comparar o Colégio Tales primeiro. Então olha só, pessoal. Como é que eu faço o produto dessas duas tabelas? Eu vou pegar essa tabela aqui e vou multiplicar com a tabela de lá. Vou pegar a tabela dos pesos e vou multiplicar com a tabela das notas. Como é que a gente faz esse produto? Muito simples, pessoal. A ideia é o seguinte. Eu vou pegar a linha aqui do Colégio Tales. No caso, a gente está trabalhando só com o Tales. Então, olha só. Focar aqui só no Colégio Tales, No primeiro período, o peso do Colégio Tales era 1. Aí a gente vai ver agora o André.
tá? Vamos começar com o André, já que ele aqui é o primeiro. Vou começar aqui com o André. No primeiro período, ele tirou que nota? Nota 6, tá? O segundo bimestre, ao Colégio Tales, o peso é 2. E a nota dele foi 5. O terceiro bimestre, a escola, o peso é 3. E o André tirou, no terceiro bimestre, nota 7. Por fim, no quarto bimestre, o peso é 4. E a nota dele no quarto bimestre foi 8. Então, como é que eu faço essa junção da tabela dos pesos com a tabela das notas? Muito fácil. Eu faço isso aqui, ó. Então, o André ele vai ter esse produto, ó. Então, eu vou pegar o peso 1, que é esse daqui, vezes a primeira nota dele, que no caso foi 6. Então, vai ficar 1 vezes 6. Mais, agora eu vou pegar o segundo peso, multiplicar pela segunda nota. Então, fica 2 vezes 5. Mais o terceiro peso vezes a terceira nota, 3 vezes 7. Mais o quarto peso vezes a quarta nota, 4 vezes 8. Fazendo essa soma, eu multiplico, né, e depois vou somar, eu vou obter 69 pontos. Essa foi a pontuação do André. Percebeu então a lógica, pessoal? Como é que eu multiplico essas tabelas? Lembrando, o que é uma matriz? Uma matriz é uma tabela. Então aqui eu tenho duas matrizes, né? Vou chamar essa aqui matriz A e a matriz B. Para você multiplicar as matrizes, como é que você faz o procedimento? Você pega a linha do A vezes a coluna do B. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu peguei a primeira linha, que é tudo isso aqui. Estou destacando. Eu peguei essa primeira linha, multipliquei pela primeira coluna. E aí eu encontrei a pontuação, a soma da pontuação do André. Para encontrar a pontuação do Pedro, eu vou proceder da mesma forma. Então agora eu vou pegar os pesos do Tales ainda, e agora eu vou multiplicar pela nota, cada nota do Pedro. Então vai ficar dessa forma agora. Vai ficar 1 vezes 9, 2 vezes 8, 3 vezes 6, 4 vezes 5. O que mudou foi só a segunda coluna aqui, ó. Eu pegando agora essa coluna aqui que é referente ao Pedro. A linha do peso, a linha do Tales aqui, né, do colégio, não muda. Eu pego a mesma linha, só que agora eu vou pegar a segunda coluna. E agora, pessoal, fazendo aqui os produtos e somando, e nesse caso eu vou encontrar para o Pedro 63 pontos. É isso que ele teria feito no Colégio Tales. Agora, pessoal, o que a gente fez com o Colégio Tales, eu vou fazer agora o mesmo esquema, só que no outro colégio, que é o Platão. Então, vai ser a mesma tabela, as mesmas duas tabelas, só que agora, pessoal, a gente vai focar no Platão, tá? Então, vai ser, ó, essa segunda linha. Vou pegar a segunda linha e multiplicar com as duas colunas aqui. Primeiro com a coluna do André e depois eu faço com a do Pedro. Então, vamos lá primeiro com a coluna do André. Então, pessoal, agora lembre-se, eu estou pegando a segunda linha do Platão. Esqueça o Tales, né? Tales já foi. Foca agora só no outro colégio que é o Platão. Então, vai ficar assim agora a pontuação do André. Vai ficar 2 vezes 6, 2 vezes 5, 3 vezes 7 e 3 vezes 8. Percebeu? 2 daqui vezes 6 de lá. 2 daqui vezes 5 de lá. 3 daqui vezes 7 de lá. E 3 daqui vezes 8 de lá. Mesmo conceito. Linha por coluna. E agora, multiplicando e fazendo as somas, eu vou encontrar 67 pontos. Essa seria a pontuação se ele tivesse estudado no Colégio Platão. Vamos fazer agora a mesma ideia com Pedro. Então, com Pedro vai ser o mesmo conceito. Eu vou pegar a mesma linha de pesos e multiplicar pelas suas notas.
Então, nesse caso, vai ficar 2 vezes 9, 2 vezes 8, 3 vezes 6 e 3 vezes 5. Fazendo aí os produtos, né, multiplicando e já somando, eu vou encontrar para o Pedro a seguinte pontuação, 67. Ou seja, ele teria empatado com o André caso ele estivesse no Colégio Platão. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 4 somatórios, né? Esses dois daqui, 67 e 67, que é referente ao Platão, e juntar com aquelas outras duas que a gente fez no slide anterior, né? Referente ao Colégio Tales. E aí a gente vai encontrar uma nova tabela. Então, o quadro a seguir sintetiza os resultados, né? Então, coloca todos os resultados numa tabela só. Que essa é a ideia de matrizes, né? Então, olha só. Nesse caso, o André, se ele estudar no Colégio Tales, ele vai fazer 69 pontos. O Pedro, no Colégio Tales, ele vai fazer 63. Se o André estudasse no Colégio Platão, ele vai fazer 67 pontos. E o Pedro também vai fazer 67 pontos, se por acaso ele estudar no Colégio Platão também. Então, pessoal, com duas matrizes eu obtive uma terceira matriz, e essa matriz aqui, como é que eu obtive ela? Eu multipliquei a linha, certo? A linha da matriz A, com a coluna da matriz B. Então, eu vou resumir isso aqui no quadro a seguir. Então, olha só. Eu vou escrever, então, as matrizes. Vou chamar cada tabela daquela de matriz, né? Essa é a ideia de matriz. Matriz é uma tabela, né? Então, nesse caso, eu vou atribuir A, B e C associada aos 3 quadros. Então, olha só. A matriz dos pesos, né? Eu vou colocar como sendo a matriz A. Né? Lembra da primeira tabela, né, que eu coloquei? Referente aos pesos, né? Então, aqui vai ser a nossa matriz A. No caso, essa matriz aqui é de que tamanho? A gente tem aqui quantas linhas? A gente tem 2 linhas. E quantas colunas? A gente tem 4 colunas, né? Então, é uma matriz 2×4. Vou pegar agora a outra tabela, que era a das notas, né? No caso, é a matriz B. Qual o tamanho dessa matriz aqui? Essa matriz aqui, o tamanho dela é o seguinte, são 4 linhas, né? E 2 colunas. 4 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz 4×2. Aí você pode prestar atenção. Professor, no vídeo da semana passada, a gente tinha aprendido que para somar e para subtrair, eu só posso pegar matrizes que têm tamanhos iguais. Aí você percebe que aqui agora, quando a gente for multiplicar, eu posso pegar matrizes de tamanhos diferentes. Essa regra vale para todas? Vale. Agora tem que prestar atenção em um único detalhe. Eu não posso ficar pegando qualquer tipo de matriz de tamanhos diferentes e multiplicando. Tá, pessoal? Eu tenho que observar a seguinte condição. Uma tem que ser o oposto da outra. Então, olha só. Aqui é 2×4. Certo? A matriz A. E a matriz B é uma 4×2. Transposta. Nesse caso, eu posso multiplicar. Agora, se aqui, por exemplo, for uma 2×4, né? Aqui é 2×4. E aqui, vamos supor que fosse uma 3×2, já não poderia. Tá, pessoal? Então, eu posso multiplicar matrizes com tamanhos diferentes. Só que, detalhe, eu tenho que prestar atenção nessas condições, certo? Não se preocupe que a gente vai trabalhar muito esse conceito de multiplicação na nossa lista aí, na lista semanal. Aí o que foi que eu fiz agora? Eu peguei a matriz dos pesos, né, que é a matriz A, multipliquei pela matriz das notas, que é a matriz B. Quando eu multiplico o A com o B, eu vou obter a matriz C, que no caso refere-se à matriz da pontuação.
E olha só, nesse caso aqui, eu vou pegar só um exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, o 63, né? Deixa eu só apagar aqui. Vou apagar aqui mais uma vez, ó. Nesse caso, só lembrando, né? 63 por quê? 63 aqui. No caso, esse 63 refere-se ao C12, né? Lembrando, o que significa isso? É o número que fica na linha 1, coluna 2, que é justamente esse, né? 63, linha 1, coluna 2. Então, como é que eu encontrei o 63, né? Porque eu peguei, no caso, a linha 1, certo? A linha 1 da matriz A, que é essa daqui, ó. Peguei essa linha e multipliquei pela coluna aqui, ó. Pela segunda coluna da matriz B. Tá, pessoal? E aí eu encontrei esse número. E nesse caso, é óbvio, né? Eu podia fazer isso nas outras também, tá? Eu não quis colocar para não ficar muita poluição visual aí. Eu só estou me referindo aqui ao 63, né? Então, ó, como é que eu encontrei o 63 aqui? Eu peguei a linha 1, certo? Essa linha aqui da matriz A, vezes a coluna aqui da matriz B. Então, ficou 1 vezes 9, 2 vezes 8, 3 vezes 6, 4 vezes 5. Fiz a multiplicação, somei tudo e encontrei 63, né? Pronto, pessoal. Isso é a multiplicação de matrizes, tá? Qualquer dúvida que porventura vai aparecer, ou que pode aparecer, né? A gente vai discutir isso no nosso encontro semanal via Meet. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.